Olha só, na semana passada, um caso de violência chocou o país, né? Só se falava nisso, só se fala ainda nisso. Mãe e 3 filhas foram assassinadas dentro de casa. Esse caso aconteceu no Mato Grosso. A mãe, Cleci Cardoso, de 46 anos, e as filhas, Miliane, de 19, e Manuela, de 13, foram estupradas antes de morrer. A caçula Melissa, de 10 anos, foi asfixiada. O marido de Cleci e pai das 3 meninas é caminhoneiro e naquele dia estava viajando. O suspeito dessa bárbare é Gilberto dos Anjos. O pedreiro, gente, tem 32 anos, trabalhava em uma obra ali ao lado da casa da família quando planejou o crime. E agora vem aí a informação mais revoltante. Ele já tinha 2 mandados de prisão expedidos. E sabe por quais crimes? Estupro e latrocínio. Em casos de estupro, por exemplo, um estudo americano mostrou que o índice de reincidência no crime é de 77%. Ou seja, para que outras mulheres não sejam vítimas desse mesmo criminoso, ele precisa do quê? Ele precisa ir para a cadeia. A chance dele voltar e cometer o mesmo crime é grande. A justiça não pode falhar nesses casos. E esse vai ser o nosso assunto de agora aqui no Fala Espírito Santo. Participa comigo. Eu recebo o especialista em segurança pública, Rusley Medeiros, que também é professor. Obrigada pela sua participação, viu? É um prazer. Elza Leite, que é psicóloga e também vai contribuir com a gente nesse assunto. Agora a gente já começa com a grande pergunta. Qual é a dificuldade que a justiça, que a polícia tem de encontrar esses criminosos e mantê-los presos, Rusley? Boa tarde, Roberta. Tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Fala Espírito Santo. É verdade, Roberta, principalmente nesse caso, né, de que a gente já tinha essa situação do expedido, da expedição do mandado de prisão desse indivíduo. Bom, a primeira questão, Roberta, é conseguir monitorar o passo dessas pessoas que fogem do sistema. Então, ou que fogem do sistema, ou que já não estão mais dentro do sistema penitenciário. Então, as pessoas, esse cara, por exemplo, segundo informações, ele tinha sido preso também em Minas Gerais. Então ele saiu de Minas Gerais e foi para Mato Grosso. Então, ó, as nossas divisas abertas, ele com mandado de busca de prisão em aberto. Então, primeiro, rastrear e conseguir rastrear esses indivíduos. Os nossos sistemas de polícia, elas não se conversam. Né? A gente tem um sistema de segurança pública parecido com o SUS, né? Que é junto, mas deveria ser junto e não é. Né? A gente tem uma falha de comunicação entre as polícias civis, a gente tem uma falha de comunicação entre a Polícia Federal, a gente tem uma falha de comunicação entre a Polícia Militar e as guardas municipais. Então, não há uma comunicação entre as forças de segurança, não há um instrumento único que o SUSP vem, né, tentando resolver esse problema. Então, a primeira falha que nós temos é a de comunicação. A segunda falha é o próprio sistema judiciário, não o sistema judiciário em si, né, a pessoa do juiz, né, a pessoa do magistrado, mas a estrutura legal que nós temos por trás. A nossa legislação, Roberta, e você que nos acompanha aqui no Fala Espírito Santo, você já sabe disso. A nossa legislação é falha, é permissiva, né? Nós temos uma legislação em que, por exemplo, até 4 anos de condenação, Roberta, o indivíduo não pode ficar preso. Então, as pessoas podem cometer até 4 anos porque vão responder em liberdade, estarão em liberdade do mesmo jeito. Nós não temos um sistema de vigilância e de controle eficaz. Nós não temos um sistema punitivo adequado porque as pessoas esquecem. A pena, ela tem 3 funções, Roberta. Uma delas é a ressocialização, que a gente também não faz. A outra é a prevenção, fazer com que os indivíduos não voltem a cometer estes crimes. E a terceira é o que nós chamamos de retribuição, ou seja, é fazer com que o indivíduo pague o mal que ele cometeu para a sociedade e para as suas vítimas. A gente está vendo que nada está funcionando, né? Os indivíduos, eles entram no sistema e quando saem, continuam cometendo o crime. Então, a prevenção e a reincidência não está conseguindo, né, garantir que esses indivíduos não voltem a cometer os crimes. Então a gente tem 2 problemas, Roberto. O primeiro é o sistema de comunicação entre as forças de segurança para identificar, prender. Nós temos avançado com monitoramento, com controle de vídeo, monitoramento como um todo, mas a gente também tem um problema legal em que os indivíduos não ficam presos durante muito tempo, como é o próprio caso desse indivíduo que, segundo informações, ele foi condenado em 2013
2013 também por homicídio, inclusive de uma jornalista, e não conseguiu ficar mais de 5 meses preso, e aí fugiu e não foi encontrado e cometeu esses 2 crimes bárbaros. Segundo informações, ele estaria respondendo também por latrocínio, por crimes sexuais que foram cometidos com a mesma dinâmica. Mesmo modo operandi. Exatamente, idêntico. O que ele fez agora na casa dessa família, ele fez também nesse outro caso, né? E também teve um caso recente agora, em setembro. Ele também tem histórico de violência doméstica e a gente se pergunta por que esse indivíduo não estava preso. E é muita audácia, né? Impressão nossa, eu não sei qual é a palavra, Elza, porque ele tem uma coragem de, mesmo com um mandado de prisão em aberto, cometer o mesmo crime. O quê? Não tem medo de nada? A gente tem alguns serial killers que eles repetem o modo operante dos crimes, né? E a gente tá falando de um psicopata. O que o psicopata tem por característica? Primeiro que ele não tem cara, ele não apresenta. Então ele tem muito prazer, ele tem muita satisfação em fazer a vítima sofrer. Quanto mais sofrimento, quanto mais crueldade, mais satisfação. E ele não tem empatia. Ele não pensa que aquela mãe vai sofrer, que aqueles pais vão sofrer, que aquela pessoa está sentindo dor. Ao contrário, ele não sente nada. Ele tem prazer em ver a vítima sofrer. Então, é uma mente doentia, é uma mente perversa e é um ser humano irrecuperável. Daqui a pouquinho você vai comentar pra gente, Elza, ele entrou com a intenção de roubar. Até que ponto pode ir uma mente perversa, tá? E olha só, em outubro desse ano nós mostramos o caso de uma mulher que foi assassinada aqui no centro de Vitória, a vendedora ambulante Bernadette Souza Braga foi morta a facadas dentro de um condomínio. Antônio Fernandes da Silva, de 61 anos, é o principal suspeito do crime. E escuta só, minha amiga, meu amigo, ele já tinha também um mandado de prisão preventiva em aberto. E estava o quê? Estava foragido. Em 2016, ele teria assassinado uma outra mulher na cidade de Jundiaí, em São Paulo. Aí ele estava aqui, em Vitória, se passando por outra pessoa, ninguém nem sabia do histórico dele. Pela internet a gente vai conversar agora com o Elias, o filho da dona Bernadette. Boa tarde, Elias. Muito obrigada por participar com a gente, confiar no nosso jornalismo. Primeiramente, como é que está a família, né, desses 2 meses para cá? Esse caso aconteceu agora há pouco, em outubro. Boa tarde, né, a todos. A família está bem fragilizada, né? A gente vem buscando se apoiar aqui, dando força um pro outro aí. Porque foi algo muito de repente, muito agressivo pra gente, que sempre foi muito tranquilo, né? E fora que com o passar do tempo, a falta e a saudade só aumentam, né? Então a gente tem que procurar formas de lidar melhor com a situação para tentar seguir a vida. E qual é o sentimento ao imaginar que se esse homem estivesse preso, a sua mãe estaria aqui? De tristeza mesmo, né? Porque não foi a primeira vez, mas o nosso caso não foi o primeiro, provavelmente não será o último, né? Infelizmente a gente depende de leis que tem brecha para criminosos, né? Que eles possam fazer o que fazem e ter a certeza que horas depois eles vão estar soltos. A nossa conexão... Abrindo margem, né? Pessoas fazendo tudo de novo... Perdão, Elias, repete o finalzinho que falhou um pouquinho a conexão. Certo. A gente depende dessas leis, né, que acaba abrindo brecha para que eles façam tudo de novo e tem a certeza de que daqui a algumas horas eles estarão soltos para fazer novas vítimas e ficar foragido, como foi o caso que aconteceu com a nossa família lá. É um sentimento de revolta, Elias, imaginar que por uma falha do nosso sistema de segurança, por uma falha do nosso sistema judiciário, por uma falha da polícia, esse homem não estava preso e cometeu o mesmo crime com a sua mãe? Sim, muito grande, né? Um questionamento muito grande. A gente fica cheio de perguntas, a gente não tem muita resposta de nada. Torna tudo muito pior, né? A gente não esperava, como eu falei, a gente sempre foi muito tranquilo. Minha mãe jamais teria qualquer caso como foi veiculado com ele. Mãe casada há mais de 30 anos, mãe de 2 filhos, morava com a gente lá.
Então, foi um baque muito forte, né? E, assim, a gente se sente meio que abandonado, de fato, porque depende da justiça e a justiça acaba não fazendo o correto. E o que vocês esperam, né? Já que há uma frustração com a justiça, o que vocês esperam de agora em diante? Espera que ele possa pagar da melhor forma possível. Sei que nada que for acontecer com ele vai trazer a minha mãe de volta, não vai trazer a paz que a gente precisa, mas para que ele não possa cometer isso novamente, como ele mesmo falou, se não me engano, na primeira entrevista que ele deu lá, que ele faria novamente. Então, você pode ver que é uma pessoa totalmente cruel, né? Então, para que ele não possa voltar a fazer isso com outras pessoas, a gente espera que a justiça haja da melhor forma possível aí. Tá certo, Elias. A gente agradece imensamente, mais uma vez, a sua participação aqui no Fala Espírito Santo. Agradeço a confiança no nosso jornalismo e que Deus possa amenizar essa dor que você está sentindo da falta da sua mãe, porque, além da dor, ainda vem um sentimento de revolta. Né, que isso choca toda a sociedade. Um crime como esse, uma pessoa que já cometeu o mesmo crime em outros momentos da vida, o que a gente se pergunta é o que ele estava fazendo solto. É revoltante. Obrigada, viu, pela sua participação. E a gente continua a debater esse assunto aqui no Fala Espírito Santo, aqui com a Elza e com o Rusli. Elza, a gente bem disse, né, que há uma chance, né, dessa reincidência, 77%, inclusive tem esse estudo que foi feito nos Estados Unidos, que há uma reincidência de 77% desses casos de pessoas que cometeram crimes envolvendo essa violência sexual. Por quê? Por que a gente vê essas mentes, mesmo sabendo que existe sim a punição, mas que, de certa forma, é possível driblar essa punição, e que há o risco, mesmo diante desse risco, eles não estão nem aí e cometem novamente, se deixar, como Elias diz, comete de novo. Você perguntou se tinha limite para a mente, né, do psicopata. Não tem limite. Por quê? Aquele modo de agir, quanto mais cruel, é mais satisfatório. Então, quando ele, por exemplo, vai para o noticiário, quando ele vai preso e ele chega lá na cadeia e ele conta o que ele fez, faz com que ele se sinta poderoso, grandioso. Ele precisa dessa atrocidade para se valer nos transtornos que ele tem. É um transtorno de personalidade, é uma mente doentia. Às vezes a gente até fala que é uma mente diabólica, a serviço do mal. Então, assim, são pessoas cruéis e irrecuperáveis. Quanto mais maldade ele puder fazer, mais sentido vai fazer para ele, porque ele funciona desse jeito. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado. Eu estava falando com ele nos bastidores que não vai demorar, a gente vai pedir antecedente criminal para todo mundo que prestar serviço dentro da casa da gente e para todo mundo que a gente for se relacionar. Não vai demorar isso acontecer para a gente se proteger. Não só antecedente criminal, como outros exames, né? De sangue e tal. E é por isso também, Rusli, que no caso de crimes sexuais, a justiça não pode perder tempo, a polícia não pode perder tempo, tem que chegar e prender logo. Quanto mais rápido é melhor para a sociedade, inclusive para a própria vítima, principalmente quando a gente envolve crimes sexuais. E nesse caso, Roberta, que a Elza disse que é muito importante nós destacarmos, o psicopata, ele é irrecuperável, tá? Então a figura do psicopata é irrecuperável. Qual que é o nosso grande problema? A nossa legislação não prevê a figura do psicopata. Então, uma hora ou outra ele vai sair do sistema penitenciário. E aí que está o grande problema. O psicopata, ele não vai conseguir ser ressocializado. Principalmente esse psicopata que nós estamos falando de serial killer, que nós estamos falando de um grau mais alto. Ele não consegue ser recuperado e a nossa legislação não consegue lidar com isso, porque ele vai ser solto.
e nós não temos mecanismos de monitoramento, inclusive o direito proíbe que esses monitoramentos ocorram. Então a gente precisa, antes de mais nada, Roberto, é pensar. Nós, enquanto população, nós estamos conseguindo e nós estamos do lado de quem deveríamos estar, cobrando que realmente se coloque e que se invista na polícia, que se invista em processos de monitoramento, que se invista em presídios. A gente vive num dos países mais violentos do mundo. O Brasil está na posição 130, Roberta, do Índice Global da Paz. Portugal está em sexto. Né? Então, a gente precisa perceber que nós estamos vivendo sim numa guerra, nós estamos vivendo sim numa situação caótica e o Estado precisa dar a resposta. E nós, enquanto população, precisamos incentivar este Estado. Quantas vezes a gente vê isso, né, Roberta? Ah, tá comprando viatura ou tá comprando equipamento para a polícia. Ah, não, tem que colocar mais ali. Não, tem que investir. A polícia precisa estar bem equipada, os presídios precisam estar bem equipados, o sistema de monitoramento social deve estar bem feito. Por quê? Porque nós estamos vivendo nesse período e que nós não podemos, dessa discussão que nós estamos tendo em relação a esse indivíduo que estava fugindo, foragido há muito tempo, esse caso que nós vimos aqui no centro de Vitória, se nós tivéssemos câmeras que conseguissem verificar os indivíduos circulando pela cidade, fazer o reconhecimento facial e nesse reconhecimento facial conseguir identificar quem está com mandado de prisão em aberto e quem não está, certamente assim, a gente tem que usar a tecnologia ao nosso favor. Nós estamos vivendo numa situação caótica, nós precisamos, de algum modo, garantir que nós possamos sair da nossa casa e voltarmos. E você disse, né, do quanto que o Brasil é violento. A gente não tem paz nem mesmo dentro da nossa casa, que foi o que aconteceu com essa família inteira, a mãe e as 3 filhas. Lá no Mato Grosso, né, Elza? Então, assim, e esse caso, a gente vê que isso gera uma preocupação na sociedade como um todo, um medo. Roberta, a violência urbana, essa morosidade da justiça, a ineficácia, sabe? A coisa da impunidade, as leis que têm brechas, esse código que não é revisto, isso gera na gente um adoecimento mental profundo. O índice de ansiedade, síndrome do pânico, terror, isolamento social tem crescido de forma drástica, porque a gente não confia mais em ninguém, a gente se sente inseguro, a gente não tem coragem de se relacionar mais com as pessoas. Isso compromete, inclusive, a empregabilidade, porque a gente fica com tanto medo de dar oportunidade de trabalho para as pessoas que a gente não coloca mais prestador de serviço tão fácil dentro de casa. Então, compromete a gente do ponto de vista da saúde mental, dos empregos, da socialização. A sociedade está adoecendo por conta da falta de segurança pública. O Estado é muito ineficiente nesse aspecto. A gente tem aqui a participação do Eldson Juvenal Oliveira. Ele diz: a polícia e os juízes só cumprem a lei do Código Penal. Para isso não acontecer, a gente tem que cobrar dos deputados para mudar o Código Penal e não dos policiais e juízes, né, de só cumprir o papel deles como a lei penal. Na verdade, tem que cobrar como um sistema todo, um sistema completo, né? O sistema de segurança pública é esse nome, sistema, que passa pelo policial, que passa pelas instituições policiais, instituições judiciárias e pelo Código Penal. Nosso Código Penal, Roberta, é de 1940. Então nós já temos uma falha aí, né? Além do nosso Código Penal, quando nós falamos de punição, ou seja, de indivíduos que já foram sentenciados, nós temos a Lei de Execução Penal, que é a lei que prevê a saidinha, que prevê o exame criminológico que muitas vezes não é feito, né? Que permite que esse indivíduo saia e volte. E a Elza estava falando uma questão muito interessante. Eu pesquiso a polícia no Brasil e em Portugal em específico, e foi verificado que a maioria dos indivíduos que vão para Portugal, por exemplo, no caso específico, estão indo por conta da segurança. Uhum. Ninguém está indo simplesmente por questões, eu quero ter... Às vezes vai ganhar menos do que ganhava no Brasil, financeiramente. Vai ter uma estrutura, questão patrimonial menor, mas vai ter qualidade de vida, vai poder se sentir seguro, vai poder andar na rua sem ter o medo de levar uma facada, de entrar na sua casa e estuprarem a sua filha, de matarem você dentro de casa. Então, é essa questão de segurança pública, Roberta, a gente precisa focar. Como você bem disse, é um sistema. Nós precisamos que seja investido no policial, principalmente em questão remuneratória e de motivação. É preciso que ele tenha equipamentos, é preciso que nós, enquanto população, cobremos do
Estado, cobremos dos deputados federais e senadores que são os responsáveis pela alteração do Código Penal, do Código de Processo Penal e também das legislações penais como um todo. Nós precisamos decidir de qual lado nós vamos estar. Se nós queremos estar do lado dos bandidos ou se nós queremos estar do nosso lado, do lado que vai nos proteger, que vai garantir que nós possamos entrar e sair de casa sem corrermos o risco de morrermos. E voltando a falar especificamente sobre esse caso, né, que aconteceu em Mato Grosso, o autor do crime estava trabalhando ali no canteiro de obras ao lado da casa dessa família. Então, certamente, ele percebia toda a movimentação da casa. Só que quem está ali, Rosa, nunca pensa, né? A gente nunca para pensar se nós estamos tendo a vida vigiada ou não. O que é indicado nesses momentos que a gente também tem que ter um trabalho preventivo, claro, né? Assim, a gente também, na sociedade, a gente também tem o nosso papel da gente tentar trabalhar de forma preventiva. A gente também tem uma função. Claro, Roberta. Inclusive na Constituição está escrito isso, né? Que a segurança pública é dever do Estado, enquanto município, Estado e União, mas é responsabilidade de todos. Então nós somos responsáveis também pela nossa segurança pública. Nesse caso específico, ele entrou pela janela, né? Segundo informações, depois retornou para o canteiro de obras, para onde ele estava morando, na verdade, escondeu as roupas ensanguentadas, né? E continuou ali normalmente. A gente precisa, é claro, a gente não pode viver num Big Brother, né? Num grande processo, né? de situação, né? De vigia. A gente precisa entender e estar nesse sentido de garantir o mínimo. Então, temos que fechar a nossa casa, se for possível colocar sistema de monitoramento, sistema de alarme, mas isso adianta o quê, Roberta? Se quando você acionar a polícia vai demorar a chegar, né? Você não tem arma dentro da sua casa para você se defender ali, né? E aí entra uma outra discussão. A gente deve mudar, né, também a rotina da família? Completamente. Eu vou falar que sim, porque a gente vive numa situação que nos leva a isso. Então, eu tenho muita preocupação, Roberto, dessas discussões que às vezes me interpelam. Mas a gente vai viver assim. A gente está vivendo num país assim, né? Se a gente estivesse num outro país, eu ia falar que não é o ideal. Mas a gente tem que mudar assim a nossa rotina, entrar e sair de casa. Nós temos que analisar as pessoas que estão próximas do portão, verificar se possível, né, numa câmera, quando a gente está saindo, se tem alguém próximo, verificar se nós trancamos sempre, né, se nós colocamos obstáculo para alguém entrar dentro da nossa casa e entrando, que nós consigamos, né, perceber isso e acionar a força policial. Então, essas situações a gente precisa sim. Não é, Nelza, o aconselhado, né? Que a gente vive é o necessário. Assim, mas infelizmente é o que a gente está passando. A gente lida com o necessário, é a nossa realidade. A gente está vivendo nesse momento de insegurança, né? Então, mudar a nossa rotina, compreender o que nós estamos fazendo. A gente tem percebido, Roberta, não esse caso específico que nós estamos repercutindo aqui, mas a gente tem percebido que a maioria dos crimes são crimes de oportunidade. Então, os bandidos, eles veem uma oportunidade e geralmente essa oportunidade acontece como? Numa brecha que nós damos, né? Então, é um momento de distração, é um momento em que nós não ficamos atentos porque a gente não consegue estar em vigilância 24 horas por dia, né? Então, mas infelizmente eles se aproveitam destes momentos. Então, a gente tem que sim mudar a nossa rotina. Se for possível, se tivermos condições financeiras, trazermos aí instrumentos de vigilância para que nós possamos garantir a nossa vida, né? E olha só, Elza, como que um caso como esse realmente choca a gente, revolta, causa uma repugnação e traz consequências, né, para a sociedade. Olha o comentário da Cida Turco. Estamos com medo de andar nas ruas. Entrar em nossas casas requer muito cuidado. Estou colocando peso atrás da porta, além de trancar com chaves. Eu fui criada numa geração que, por morar, né, muitas das minhas residências foi em apartamento. Antigamente era tranquilo dormir, né, quem mora em apartamento, quem já morou sabe, dormir uma vez ou outra com a porta aberta, né, esquecer de trancar não era problema. Hoje em dia, nem pensar. Né? A gente teve um caso recente, há alguns anos atrás, na Praia do Canto, de uma pessoa que tentou invadir a varanda de um apartamento na Praia do Canto, entrou em luta corporal com um morador do apartamento. Então, assim, acabou o nosso sossego, essa é a verdade. A gente nunca sabe o que pode acontecer nem mesmo dentro da nossa casa e a sociedade está
cada vez mais traumatizada com isso. A gente vai desenvolvendo o transtorno obsessivo-compulsivo, de verificar janela, porta o tempo todo, de olhar para o lado, a gente vai ficando em alerta, isso vai estressando o nosso cérebro, a gente vai ficando muito ansioso. Depois desses episódios, é muito comum a gente ver transtorno de estresse pós-traumático, que gera um adoecimento mental ainda mais profundo, ansiedade agravada, depressão agravada, às vezes tentativa de suicídio, porque já que eu não consigo viver em paz, viver não faz mais sentido. Então, assim, é muito complexo, é muito difícil lidar com a nossa realidade, a realidade do nosso país. A gente precisa aprender a votar e aprender a clamar pelos nossos direitos básicos, porque segurança é base, educação é base, e a gente não está tendo isso. Obrigada pela participação de vocês, Rusle Medeiros, Elza Leite. Você falou aí, essa é a realidade hoje. Antigamente a gente via uma cena dessa em filme. Eu me recordo de um filme que tem cenas muito parecidas, que a pessoa ficava vigiando, monitorando a movimentação da família, entrou e acabou com a família. Isso até então era cena de filme. Infelizmente, é a nossa realidade. Verdade. Obrigada, viu? Boa tarde para você.